Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Ucrânia, o fim da guerra está próximo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, faz muito tempo que eu não falo aqui no canal, né, da guerra na Ucrânia. E aí essa semana a gente teve novidades, né, ao que parece, e aí presta atenção, ao que parece que o fim da guerra da Ucrânia está próximo. E aí por quê? Esse ponto aqui é muito importante. Vamos lá. Quando você abre os cadernos do cárcere do Antônio Gramsci, né, escritos ali 100 anos atrás, Gramsci fala algumas coisas que são proféticas, especialmente no caderno número 3 sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno, né? Gramsci fala que no dia que a China tiver independência nacional e conseguir reorganizar sua economia, né, fora do domínio colonial, a China vai se transformar numa das maiores potências do mundo e reequilibrar a dinâmica de forças globais. Gramsci fala isso, antes da Revolução Chinesa, muito antes. Gramsci fala sobre a necessidade de manter a Índia e a China separadas, né? Porque uma união estratégica entre Índia e China ia provocar também um reequilíbrio de poder global. E Gramsci também fala sobre a necessidade de manter a Rússia e a China separadas. E aí, gente, tem uma longa duração no pensamento geopolítico mundial que fala sobre o peso gravitacional que existe na geopolítica global entre Rússia e China e a necessidade de manter esses dois polos afastados. Uma das maiores vitórias da política imperialista no século XX foi o acordo entre Estados Unidos e China, costurado ali pelo assassino psicopata e canalha Henry Kissinger, em que os Estados Unidos reativaram, né, relações diplomáticas com a China, potencializou ali o afastamento que já estava dado entre China e União Soviética. Então, assim, há uma longa tradição de pensamento diplomático na política externa do imperialismo estadunidense que é fundamental manter China e Rússia afastados. Evidentemente, com o fim da União Soviética e toda a destruição que a Rússia conheceu ali nos anos 90, né, isso saiu um pouco de cena porque a Rússia deixou de ser um ator geopolítico central. Isso muda a partir do começo dos anos 2000 e também, a partir do começo dos anos 2000, a gente tem uma decolagem econômica cada vez maior da China que faz com que ela tenha o protagonismo que ela tem hoje, né? O governo Joe Biden, o governo democrata, ele assumiu uma estratégia que não faz sentido nenhum. Aliás, faz sentido, mas deu errado, que é a ideia de confrontar, ao mesmo tempo, a Rússia e a China, né, facilitando, inclusive, a parceria estratégica desses países. Eu digo que essa estratégia faz sentido dentro de uma lógica que me parece, né, que tem um debate muito longo sobre isso, mas me parece, mais uma vez, que essa foi a estratégia dos democratas, que era, a gente não consegue derrubar a China agora, enquanto a gente vai cada vez mais aumentando a pressão sobre a China, inclusive a pressão militar. Tem um documentário muito bom do diretor John Pilger sobre a guerra contra a China. Vale muito a pena todo mundo assistir. Tem ele no YouTube, legendado, dublado, por aí vai. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Enquanto aumentava a pressão militar sobre a China, a estratégia dos Estados Unidos foi atacar os parceiros estratégicos da China que seriam supostamente mais fracos, né? E aí, a partir de 2014, em particular, a pressão sobre a Rússia é gigantesca com o processo de expansão da OTAN, né? E a própria guerra da Ucrânia, que na prática, gente, não é uma guerra da Ucrânia, né? É uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, que a Ucrânia foi usada por procuração. Houve erros de cálculo político, econômico, militar, estratégico, achando que a guerra da Ucrânia, as sanções contra a Rússia iam afundar a economia ou criar as condições para derrubar o governo Putin. Na prática, inclusive, e aí eu lembro, na época que começou a guerra da Ucrânia, eu era colunista do Opera Mundi, né? Participava do programa Outubro. E eu lembro que eu falei muito disso. Eu falei, a melhor coisa que aconteceu para o governo Putin foi a guerra da Ucrânia, né? Por quê? Gente, um país que tem uma tradição nacionalista tão forte como é o caso da Rússia, uma situação de guerra, de ameaça existencial, potencializa a unidade em torno do líder.
Então, o Putin estava enfrentando até alguns problemas de enfraquecimento da sua popularidade, de maior insatisfação com a piora da qualidade de vida, piora dos salários, piora das relações de trabalho, nada gritante, mas assim, claramente a legitimidade inicial do Putin estava muito ligado ao papel protagonista que ele teve na recuperação econômica da Rússia depois da destruição dos anos 90. É claro que essa memória ainda está muito forte, né, comparado com o que foi a Rússia nos anos 90 e a Rússia a partir da era Putin, mas assim, as condições de vida estavam piorando. O Putin estava passando por um processo lento e gradual de certo derretimento da sua popularidade. A partir do momento que vem a guerra da Ucrânia, meu querido, veja, o Putin colocou muito bem as coisas em termos de, ó, se você está contra o governo, você é a favor do Ocidente que quer acabar com a Rússia. Então, assim, em última instância, isso foi um presente para o Putin, porque a popularidade do cara disparou, gente, assim, disparou. E aí faz alguns meses que eu não pego pesquisas sobre isso, mas a última que eu vi, a aprovação do governo Putin estava em mais de 70%. Inclusive, fala-se que a Cláudia Sheinbaum é a presidenta com maior popularidade no mundo. Não estou duvidando dessa afirmação, porque, como eu já disse, faz uns 4, 5 meses que eu não paro para ver essas pesquisas de aprovação do Putin, mas a mídia ocidental burguesa, ela parte do pressuposto que as pesquisas de medição de popularidade da Rússia são necessariamente falsas, né? Quase que um negacionismo de querer ignorar a realidade. Mas, para mim, está consolidado que a guerra acabou ajudando o Putin. Porque dentro desse clima meio de unidade nacional contra a ameaça externa, contra a ameaça do Ocidente, contra a ameaça da OTAN, contra a ameaça dos Estados Unidos, ficou mais fácil legitimar o governo, inclusive as sanções econômicas, o resultado esperado, né, que é jogar a economia da Rússia no buraco, não aconteceu, e a parceria entre Rússia e China conseguiu contornar mais ou menos bem as sanções econômicas, né? Então, veja, não se conseguiu o objetivo de enfraquecer o Putin, de derrotar militarmente o Putin, de enfraquecer o governo Putin, nem de derrubar economicamente a economia russa. Até a destruição da conexão econômica da Rússia com a Europa, principalmente com a Alemanha, né? Acabando com a compra do gás russo pela economia alemã, não prejudicou a Rússia como se esperava, prejudicou fundamentalmente a Alemanha. Está numa crise econômica do fim do mundo, né? A indústria alemã indo para o buraco, porque o grande segredo da competitividade da indústria alemã, além da sua altíssima produtividade do trabalho, também do seu domínio tecnológico, era a energia barata que vinha da Rússia, né? A partir do momento que essa energia barata foi cortada, a competitividade da indústria alemã vis-à-vis a competitividade da indústria chinesa, japonesa, estadunidense, foi para o buraco, né? E a Alemanha agora está na crise do fim do mundo, com fortíssimos riscos da extrema-direita ganhar o governo na próxima eleição. Então, assim, os objetivos estratégicos do imperialismo estadunidense não foram alcançados, né? E aqui não estou nem entrando num debate, qual era o caráter dessa guerra, se era uma guerra interimperialista, o governo Putin, veja, o governo Putin não tem nada de esquerda, não tem nada de pró-classe trabalhadora. Não acho que o governo Putin seja anti-imperialista também, eu acho que o governo Putin é anti-atlantista, né? Anti-atlantista, ou seja, ele se contrapõe ao bloco liderado pelos Estados Unidos, mas não por nenhuma convicção ideológica nem nada disso, mas porque na leitura estratégica da burocracia dirigente do Estado imperialista estadunidense, a Rússia não pode existir enquanto ator político com alguma força, né, econômica, tecnológica, militar, dado que a Rússia tentou muito ser parte desse bloco atlantista ocidental, né? Vamos lembrar que o Putin deu apoio à guerra ao terror do Bush, né? Então, assim, a Rússia queria fazer parte do clube dos países liderados pelo imperialismo estadunidense. O imperialismo estadunidense foi que não quis, né? Eles não quiseram. E fizeram assim, ei, tu não, tu não, sai daqui, sai daqui. Então, essa coisa da Rússia meio anti-Estados Unidos foi um movimento natural de defesa da Rússia frente ao movimento do imperialismo estadunidense de não deixar a Rússia ser parte do clube, né? Acho que a gente não pode nunca esquecer isso. Enfim, então nesse processo todo, quem mais se fudeu, basicamente, e desculpa o palavrão, foi o povo ucraniano, né? Foi o povo ucraniano. E na prática, a Ucrânia tem riscos de deixar de existir como próprio país e
a solução desse conflito militar vai passar necessariamente pela perca de territórios por parte da Ucrânia, e assim, isso vai acontecer, me parece, de novo, que está dado. A questão é saber agora quanto de território a Ucrânia vai perder, mas que vai perder, ela vai, né? Está dado. E também o Donald Trump está cobrando um custo de guerra na ordem de $500 bilhão e querendo acesso permanente e liberado a recursos naturais estratégicos da Ucrânia, como acesso às terras raras, que são fundamentais na corrida tecnológica dos Estados Unidos com a China. Então parece que o Donald Trump vem fazendo um movimento que é mudar a estratégia dos democratas, ao invés de um confronto conjunto contra a Rússia e China, buscar uma distensão com a Rússia para focar na China, né? E aí, do ponto de vista estratégico, é mais inteligente ou fazê-lo, mas também não necessariamente tem garantias de ganho, porque não sei se faz sentido para a Rússia, por exemplo, enfraquecer sua parceria estratégica com a China em nome de uma equidistância no confronto China-Estados Unidos. Isso a gente vai ver. Enfim, eu acho que quem sintetizou muito bem esse drama do povo ucraniano e tudo que está colocado foi meu querido amigo professor Pedro Fassoni Arruda, que é um grande pensador, um grande professor, um grande formulador. Ele soltou um textozinho no Facebook dele, que eu acho que é muito bom e traz uma síntese boa do cenário atual e do quadro em longa duração histórica, que vale a pena a gente ler. Vou abrir aqui para a gente dar uma lida. Pronto, vamos lá. O Pedro soltou esse texto dia 12, né? Sobre Joe Biden, Donald Trump e a guerra da Ucrânia. O apoio que Joe Biden e seus aliados europeus deram ao regime de Zelensky na Ucrânia nunca teve qualquer relação com direitos humanos, defesa da soberania nacional, integridade territorial ou princípio de autodeterminação dos povos. A guerra, de fato, sempre foi da OTAN contra a Rússia, com a Ucrânia atuando como bucha de canhão. Isso tem nome, guerra por procuração, corretíssimo. O objetivo sempre foi evitar um confronto direto, utilizando a Ucrânia como escudo e base de lançamento dos armamentos da OTAN contra a Rússia, visando isolar e excluir economicamente o regime de Vladimir Putin. Outro objetivo foi testar a capacidade de defesa russa, tentando enfraquecer seu exército, forçando pesadas baixas no campo de batalha e exaurindo seu arsenal numa guerra que não envolve diretamente soldados da OTAN. O resultado, depois de 3 anos de conflito, não poderia ser pior para o povo ucraniano. Mais de 6 milhões de ucranianos deslocados para a Europa, além de 3 milhões deslocados internamente, sem falar do número de mortos. Líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros países empurraram Zelensky e seu povo para o matadouro, fazendo acreditar que ele poderia vencer uma guerra contra um inimigo tão poderoso. Quanto mais ucranianos morriam e continuam morrendo, mais armamentos eles recebem para prosseguir numa guerra que já foi perdida há muito tempo. Será impossível vencer a Rússia no terreno da guerra. Zelensky é um fascista que tem apoio dos neonazistas ucranianos. Esse ponto aqui é muito importante. Quando começou a guerra da Ucrânia, né, e eu falava bastante sobre o caráter fascista do grupo político do Zelensky, né? Tinha gente que lia isso de maneira imbecil, desculpa, viu, gente, essa é a palavra, de maneira imbecil, como, tá passando pano pra Rússia. Porque o batalhão de Wagner também é fascista, de extrema direita. Veja, gente, a gente tem várias e várias críticas ao governo Putin, né? Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Putin, zero. Inclusive o Pedro faz críticas que eu assino embaixo ao Putin, a gente vai chegar lá. Só que não ter simpatia pelo Putin não nega a realidade que na Rússia, o governo russo não é dirigido por fascistas, né? No governo Zelensky da Ucrânia, no centro do poder do governo, estava coalhado de fascista, coalhado de seguidores do Stepan Bandeira, que é um líder nazista histórico da Ucrânia, e que o batalhão de Azov tem um papel central no projeto político do Zelensky. É um grupo nazifascista, é um grupo seguidor do Stepan Bandeira. E aí, veja, dizer que o Zelensky é fascista não significa dizer, não, Rússia tá certo, invade, não. É só um juízo objetivo, viu, gente? O Zelensky, ele tem no entorno dele um núcleo político abertamente nazifascista, porra.
abertamente nazifascista. Eu lembro até de pessoas, que enfim, que não vale falar o nome, não estão mais aqui para se defender, mas que se apresentavam como pesquisadores e pesquisadoras do nazifascismo que negavam o caráter fascista do batalhão de Azov. Aí é assim, gente, é difícil, né? É aquela coisa, né? Acaba, usa slogan fascista, usa símbolo fascista, reivindica figura fascista, faz uma leitura da história da Ucrânia fascista, mas não é fascista, sabe? É difícil, né? Nesse tempo de debate meio imbecil de redes sociais, é isso. Todo mundo que apontasse o caráter fascista ali do governo ucraniano e do entorno do Zelensky parece que estava dizendo: Ê, Putin, viva Putin! Peraí, né, gente? Assim, sabe? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos continuar. Muito antes de iniciar o conflito, seu exército já massacrava russos que viviam em território ucraniano, sobretudo nas regiões onde eles são minorias, como na Crimeia e no Donbás. Vladimir Putin também é um líder autoritário, é extremamente conservador e governa o país com pulso firme e mão de ferro. Se eu fosse russo, seria oposição ao seu governo e provavelmente estaria na cadeia por ser comunista e defender os direitos da comunidade LGBT. Mas no caso do Donbás, o presidente russo não está fazendo nada além de defender seu povo dos massacres ucranianos. Assina embaixo o que Pedro falou. E digo mais, a guerra ajudou muito o Putin a pegar opositores de esquerda e jogar na cadeia. Gente, é importante ter isso em mente. Havia um certo crescimento de um ativismo sindical, de um ativismo popular, de crítica ao governo Putin por causa da piora das condições de vida, piora de salários, piora do custo de vida e por aí vai. E esse crescimento pequeno, veja, não era que o governo Putin estava enfrentando uma oposição de rua gigantesca, não, mas tinha um processo de um certo crescimento, de uma crítica à esquerda com base social relevante crescendo na Rússia. Isso foi enterrado porque no clima da guerra, daquela coisa de ou você está com o governo ou você é a favor do invasor estrangeiro, isso deu uma legitimidade para o Putin muito grande para jogar na cadeia uma porrada de sindicalista, uma porrada de militante comunista, né? E não venha dizer que todo militante que é oposição a Putin é financiado por ONG estrangeira, por NED, por SAID, não, que isso é mentira, delírio, viu? Delírio. Mas na prática, a guerra deu essa legitimidade, porra, o cara tá com mais de 70% de popularidade. O cara tá usando uma retórica que é assim, ó, todo mundo que for contra meu governo agora tá contribuindo objetivamente com o inimigo que quer destruir a Rússia. Isso deu um poder pro cara para jogar um bocado de gente na cadeia, sabe? Então, assim, na prática, se o objetivo dos democratas era derrubar o governo Putin, a guerra criou uma situação que o governo Putin se fortaleceu enquanto elemento de legitimidade nacional. Né? Que ele se coloca como a encarnação da soberania nacional frente ao invasor estrangeiro que quer destruir a Rússia. E aí, veja, um governo que tem algum nível bom de popularidade, ele só se enfraquece numa guerra se o resultado militar, econômico, político for desastroso. Né? Então vamos imaginar, por exemplo, pega o exemplo da Claudia Sheinbaum, tá? Com uma popularidade gigantesca no México, né? Vamos imaginar que começa uma guerra ali dos Estados Unidos ou do Canadá contra o México. No caso do Canadá, seria uma guerra por procuração. Isso teria condições de enfraquecer a Claudia Sheinbaum? Depende, tá ligado? Se for uma guerra que causar várias derrotas militares seguidas, que causa um caos econômico, que a situação econômica da população piora radicalmente, você consegue criar o efeito, e aqui sendo até um pouco simplista, você consegue criar o efeito de, meu irmão, tem que acabar essa guerra o quanto antes, porque eu não aguento mais, eu tô passando fome, não tem mais energia elétrica, tô com dificuldade de beber água potável, etc, etc. Todo mundo morrendo, os meus vizinhos morreram, o meu tio, o filho dele morreu e tá morrendo muito mexicano e por aí vai. Aí você consegue criar um clima de que, pelo amor de Deus, acaba essa guerra, é para tirar o presente, então tira. Beleza. Fora de uma situação de um clima desse, uma ameaça de invasão militar ou, concretamente, uma ação militar, ele tende, pelo menos de início, a ressaltar o apoio, né? O apoio e a força do líder que, se souber encaixar bem um discurso político de ser a encarnação da defesa da soberania nacional contra o invasor estrangeiro, meu amigo, fortalece bastante. Né? A gente tem uma porrada de exemplos desse na história. Tem um que eu acho muito bom, que é para entender, às vezes, a complexidade das coisas, né? E da questão nacional.
Os bolcheviques, no começo dos anos 20, quando foram invadir a Polônia, pegaram o Exército Vermelho e vão invadir a Polônia para libertar o povo polonês. Só que os barões, a nobreza da Polônia, conseguiu mobilizar o discurso que o Exército Vermelho não era um exército de libertação para libertar a classe trabalhadora e os camponeses da Polônia da exploração, da servidão e por aí vai, mas sim era um exército de invasão nacional que estava querendo controlar a Polônia. Então ele conseguiu criar uma situação que era quem é a favor da Polônia soberana está contra os bolcheviques. Veja, os bolcheviques foram derrotados na Polônia, viu? Importante saber disso. Os bolcheviques foram derrotados na Polônia. Então, assim como Napoleão, retrocedendo até um pouco na história, quando Napoleão pegou seu exército e saiu varrendo a Europa Ocidental, vários lugares, como na Espanha, se conseguiu mobilizar um discurso de que, quem aqui, mesmo defendendo reformas progressistas, modernizadoras burguesas, né, tá a favor de Napoleão, é contra a soberania nacional da Espanha, né? A Espanha é para os espanhóis, então precisamos lutar contra o invasor estrangeiro, os franceses querem dominar a Espanha e tal. Vocês sabem o que aconteceu, né? Também na Espanha, na resistência a Napoleão. Então, tem sempre um elemento aqui que é preciso analisar, que toda ação militar, a depender das suas repercussões militares, econômicas e políticas imediatas, se ela visa derrubar um líder, se não é um sucesso militar gigantesco, ela pode significar o fortalecimento desse líder, né? No caso, para dar mais um exemplo, no caso do Saddam Hussein no Iraque, isso não aconteceu na época do governo Bush, porque o exército iraquiano colapsou rapidamente, né? Foi uma vitória militar acachapante e o próprio processo de sustentação do governo já estava debilitado, sustentação política, econômica, o bloco ali de forças em torno do governo. Então, por exemplo, aquilo ali significou a derrota rápida do Saddam Hussein. Beleza. Mas, se não for algo semelhante à situação do Iraque, né, isso pode significar a ideia de fortalecer um projeto político, com esse projeto político se colocando no lugar do protetor da soberania nacional. Voltando aqui ao texto do Pedro, né? A eleição de Trump, como já falei em outro post, foi um verdadeiro plot twist na questão ucraniana, mas devemos evitar uma análise maniqueísta da situação, como fazem alguns setores da própria esquerda, que antes exaltavam a política de Joe Biden e agora repudiam Trump. Ambos, cada um à sua maneira, defendem interesses escusos na região. Biden entendia que o maior inimigo dos Estados Unidos era a Rússia. Conseguiu transformar Zelensky no fantoche que aceitou representar esse papel. Trump, por outro lado, entende que o maior inimigo dos Estados Unidos é a China e busca uma aproximação com Putin para criar um cisma entre as duas potências. Ou seja, Trump evita a todo custo que a Rússia caia no colo da China, explorando pontos sensíveis na relação entre os dois países. A Ucrânia corre um sério risco de balcanização e desaparecimento enquanto país soberano, supondo que ainda seja. Eu acho que nem é mais, viu, Pedro? Joe Biden forneceu armas e iria cobrar fatura, na forma de parcerias comerciais com o governo Zelensky, fornecimento de petróleo, gás e outras riquezas naturais. Donald Trump, sem a menor desfaçatez, já anuncia o valor, $500 bilhão, e porções do território ucraniano. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas uma coisa é certa, foi a estratégia de Trump a que teve melhor recepção junto ao eleitorado estadunidense. A guerra era e ainda é bastante impopular nos Estados Unidos. A opinião pública questiona com frequência o custo dessa ajuda de bilhões de dólares, enquanto faltam recursos para outros setores da economia doméstica. Ao anunciar o corte da ajuda para a Ucrânia, Trump ganhou parte do eleitorado e isso foi um dos fatores que explicam sua vitória em novembro do ano passado. Joe Biden nunca apresentou argumentos convincentes para o envolvimento dos Estados Unidos naquele conflito. Não existe saída militar para o conflito. Ou as partes aceitam negociar, ou o povo ucraniano continuará sofrendo nas mãos do Ocidente. E mesmo com uma negociação, né, o povo ucraniano vai continuar sofrendo, porque curto prazo não vai acontecer uma reconstrução da Ucrânia, viu? E aí, o texto do Pedro ainda destaca uma coisa que é para a gente pensar. Veja, é vergonhoso, especialmente para setores aqui da esquerda, né? Que declararam apoio entusiasmado ao Joe Biden e a Kamala Harris, né? A Checa Mala, né? O Joe Biden, a Kamala e os democratas mantiveram a carnificina de Israel contra o povo palestino, o genocídio em curso, mantiveram, contudo, a guerra da Ucrânia. Aí chega o Trump, força a mão para um acordo de cessar-fogo e pode acabar com a guerra da Ucrânia. Veja, gente, isso fortalece muito o Trump internamente, né? E aí não adianta com o papo,
Trump é isso, Trump é aquilo, não sei o quê. Na prática, duas guerras extremamente impopulares, guerra não, né? Uma guerra, outra um genocídio contra o povo palestino, extremamente impopulares, os democratas não fizeram nada para acabar, pelo contrário, foram promotores, deram todo o apoio possível. A lição que a gente toma, isso serve para o Brasil, é que a gente está vivendo tempos muito perigosos, né? Esse acirramento dos conflitos políticos do mundo pela liderança global, tecnológica e econômica entre os Estados Unidos e China, ele pode e vai devorar várias nações pelo caminho, né? A Ucrânia, na prática, deixa de existir enquanto país soberano, né? A situação do país é lamentável e vai continuar lamentável por muitos anos. E ainda vai ter fenômenos que vão explodir nos próximos anos, que vão ser mais visíveis, que é a quantidade de armas, a quantidade de armamento que foi enviado para a Ucrânia, inclusive vários armamentos que o próprio exército ucraniano não tinha capacidade de controle, se formou milícias, grupos paramilitares e por aí vai. Não tenha dúvida que você vai ver nos próximos anos na Ucrânia explosão de controle paralelo de território por grupos armados, né? Violência, todo tipo de tráfico de armas e por aí vai, enfim. A Ucrânia vai ser um hub internacional de tráfico de armas, de criminalidade, de tráfico de órgãos, de tráfico de mulheres, da porra toda que você imaginar. Então, assim, a gente vive tempos muito perigosos, né? Em que um palhaço, imbecil, nazistoide como o Zelensky, ele pode ser líder de um processo que talvez seja irreversível, pelo menos a médio e longo prazo, destruição de um país enquanto país. A Argentina, me parece, passa por um processo bem semelhante, que também pode ser irreversível, do fim da Argentina enquanto país com soberania formal. Acho que a gente precisa ficar atento para o Brasil, especialmente em tempos de Gustavo Lima, candidato a presidente, tempos do canalha, entreguista, ladrão, miliciano, mafioso do Bolsonaro, prometendo que se ele voltar a ser presidente, ele vai colocar uma base militar dos Estados Unidos na tríplice fronteira do Brasil. Olha, assim, só um parênteses, viu? Se fosse nos Estados Unidos, o cara que prometesse isso era morto, viu, gente? Era preso, nunca mais ele via a luz do sol, sabe? Mas enfim, é uma lição, né? Acho que, infelizmente, a classe trabalhadora ucraniana hoje não tem instrumentos políticos autônomos para fazer valer um projeto de país autônomo da burguesia estadunidense, né? Nos últimos anos, você teve uma perseguição brutal, um assassinato gigantesco de lideranças comunistas, todos os partidos comunistas estão na ilegalidade, uma porrada deles mortos, inclusive setores da esquerda brasileira, quando viram aquele negócio, o Euromaidan, saudaram aquilo ali com a Revolução Popular, ignorando que aquele Euromaidan já tinha uma participação significativa de nazistas e uma porrada de comunista foi morto, foi assassinado, né? E aquilo foi o início do processo que a gente está vendo hoje, da morte da Ucrânia enquanto país soberano, ainda que do ponto de vista de soberania formal. Acho que a gente precisa acompanhar, ser solidário ao povo trabalhador da Ucrânia, defender o fim da guerra, defender o fim da OTAN. A OTAN precisa acabar para ontem, está muito atento aos riscos cada vez maior de um conflito militar entre Estados Unidos e China, e aí com o protagonismo dos Estados Unidos, é os Estados Unidos que está buscando um conflito militar com a China, não é o contrário. Então, assim, a despeito da análise que você tenha se o conflito dos Estados Unidos e China é um conflito interimperialista, ou é um conflito que tem uma leitura de um imperialismo contra um anti-imperialismo, ou um imperialismo contra um mundo multipolar, a leitura teórica é variada, não vou entrar aqui nesse debate, mas aqui, de novo, tem um juízo de fato, que é quem está buscando o conflito militar dos Estados Unidos contra a China, inclusive cada vez mais usando Taiwan como uma cabeça de ponte para causar um conflito militar com a China. Então é fundamental, inclusive, a gente fortalecer uma agitação anti-guerra, direcionada aos Estados Unidos, que está buscando sim um conflito militar com a China. E sem se confundir com essa propaganda liberal canalha, garantir toda a solidariedade possível ao povo ucraniano, não aos fascistas, mas ao povo ucraniano, que está passando por uma situação mas muito difícil e que, repito, infelizmente, não me parece ter solução a curto, médio ou até longo prazo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.